Muito bem. Aprendendo a orar com Jesus, terceira parte. Estamos estudando o chamado Pai Nosso, que é a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar como modelo. Vamos a Mateus capítulo 6, então. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fiquemos aqui. Eu quero dar a ênfase hoje para a frase: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, aqui estamos orando a Ti para aprender mais sobre como orar a Ti. Obrigado por esta lição maravilhosa que o Teu Filho nos deu e nos ajuda agora a entendê-la um pouco mais, especificamente na frase: faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos expressar cada vez melhor diante de Ti, com a ajuda imprescindível do Teu Espírito que intercede por nós. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Seria muito estranho se a igreja um dia chegasse e dissesse: Pastor Mauro, nós resolvemos rasgar o estatuto e o senhor faz o que bem entender aqui na igreja. O senhor é um homem sério, procura acertar, um homem que leva as coisas de uma maneira séria e tal. Dizer: não, tem uma coisa muito errada aqui, irmãos. Porque como é que vocês garantem que a minha vontade será correta, será justa, será digna o tempo todo? É um perigo o que vocês estão fazendo. Então, na realidade, ninguém pode garantir que a vontade de outra pessoa será sempre correta. Vamos deixar claro que esse correta significa afinada com os padrões de Deus. Então, a rigor é uma temeridade você dizer para qualquer pessoa, de maneira assim bem abrangente: faça o que você bem entender. Claro que no dia a dia, com pessoas com quem nós gozamos intimidade, com esposa, amigo e tal, rapaz, esse assunto aqui resolve, faça como você quer. Claro, um assunto bem limitado, bem específico, e muitas vezes dá problema, porque o outro ainda faz de uma maneira que você achou que não foi a melhor, e mesmo quando há muito boa vontade, num assunto bem pequeno, ainda pode gerar problemas. Então, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar assim: Pai, faça-se a tua vontade, Ele está nos ensinando duas coisas, pelo menos. Primeiro, o Pai é absoluta e totalmente digno de confiança. Da maneira que é uma imprudência você dizer para alguém: faça do jeito que você quer, com o Pai não há o menor perigo, a menor imprudência em se desejar ou pedir que a vontade dele seja feita em tudo. Claro que esse pedir significa a expressão de um desejo. Ele é santo, justo, bom, tem um caráter infinitamente excelente. Então, tudo com ele, tudo que está na vontade dele deve ser feito. Na realidade, será, porque ele é o Deus soberano. Mas o fato
de que sabemos que será feito, não impede, ao contrário, nos leva a pedir que seja feito. Agora, um parênteses, imaginem o pesadelo de ficarmos ao sabor da vontade de um Deus mau. Como, aliás, os povos dos pagãos, coitados. Eles criam diversos deuses e muitos deles malvados, alguns perversos mesmo, cheios de vícios, deturpações. Devia ser um horror estar debaixo da autoridade e da vontade de qualquer coisa, de alguém, mesmo um Deus criado aí, em que se não pode, um Deus imaginado, em que é malvado e é ruim de caráter. Mas estamos nas mãos de um Deus infinitamente santo. E é esta vontade santa que sempre será feita. Mas o segundo ponto que eu vejo, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar assim, é que, além de crer que a vontade de Deus é perfeita, além de nós termos consciência disto, estamos absolutamente convencidos, mas devemos de fato desejar que a vontade de Deus seja feita. Desejar. Uma coisa é você crer, talvez de uma maneira até acadêmica, ou de uma maneira racional, você crê naquilo, mas você deseja, você pede a Ele, você expressa essa vontade, você aspira para um tempo em que a vontade dele seja feita de uma maneira mais completa, mais gostosa. E aqui eu não quero complicar as coisas no sentido de falar numa vontade permissiva de Deus e numa vontade agradável a Deus, que são coisas diferentes. É como a teologia encontra uma maneira de explicar por que ele está dentro da vontade dele que tudo aconteça, inclusive os males, os problemas, as dificuldades, inclusive os pecados que alguém comete, num certo sentido, está dentro da vontade dele, da vontade soberana. Toda a vontade dele é soberana, mas a vontade que ele permite acontecer. E há um outro aspecto da vontade dele, essa divisão é claríssima na Bíblia, que é algo gostosa para ele, algo gostoso para ele. Então, é da vontade permissiva de Deus que um crente, por exemplo, um crente peque, mas é da vontade agradável a ele que um crente não peque, ao contrário, resista à tentação e o glorifique não pecando. Nós vemos claramente isto. Então, as palavras e as maneiras com que os teólogos definem esses tipos de, vamos chamar, esses aspectos da vontade de Deus, aí podem variar, mas a rigor é basicamente isso que acontece. Mas, como eu disse, eu não quero complicar muito. Vamos pensar na vontade de Deus, então. Senhor, eu gostaria muito que a tua vontade fosse feita aonde? Aí o Senhor Jesus Cristo complementa, tanto na terra como no céu. É interessante que ele separou aqui. Não sei, talvez porque na terra onde nós estamos, é a nossa realidade, é onde nós vivemos hoje. Não sei exatamente por que ele separou e veio ter dito: tua vontade seja feita, ponto. Ele é Deus, é Criador de tudo, no céu, na terra, embaixo da terra, no universo, visível e invisível, mas ele separou. Então ele quis que nós tivéssemos aí uma reflexão em cima dessas duas divisões, na terra e no céu. A terra é onde nós estamos, e há um certo problema aqui na terra. O problema grande é que Deus entregou provisoriamente a terra a Satanás, o grande inimigo dele. Quando eu digo grande inimigo dele, nunca pense que é tão grande quanto Deus. Muita gente pensa que há o bem supremo, Deus, o mal supremo, Satanás, esse bem luta com o mal, numa luta cósmica eterna que sempre vai ocorrer e tal. Isso é errado. Não se compara o poder de Deus com o poder de Satanás. Satanás foi criado por Deus. Tudo que ele faz, o que ele exerce de poder, a autoridade que ele tem, é dada ou permitida por Deus.
Mas tudo bem, tem um problema aqui na terra, grande, é que a terra, quando se olha, é uma desgraça. Você tem alguma dúvida? A maravilha que este país é, a maravilha que este mundo é e tem sido desde que Adão pecou. Dê uma olhadinha, não precisa dar uma olhadinha, olha a sua vida, a beleza que é a sua vida, a minha vida, cheia de problemas, de altos, de baixos, de todo tipo de dificuldades, de angústias, misturadas com alegrias, com tristezas, com preocupações, com felicidade, tudo embolado. E o mundo parece ser caótico, só que não é parece não, ele é, de fato, caótico. Então, é um problema grande. Deus entregou. Quando eu digo problema, é que é algo que, talvez por isso, Cristo colocou tanta luz no aspecto, a tua vontade faça-se na terra. Deus entregou a terra ao diabo provisoriamente e de uma maneira altamente limitada. Deus não deixou de ter o controle. A vontade de Deus continua sendo feita, como já expliquei, de maneira permissiva, permitindo que aconteça. Deus continua fazendo o que quer na terra. O profeta Daniel, vamos ver Daniel capítulo 4, versículo 35. Diz assim: Daniel 4:35. Todos os moradores da terra, Daniel está falando de Deus, são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Olha aí, Daniel falou no céu e na terra, separou também. Os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Pois é exatamente isso que nós desejamos, que ele faça o que ele quiser na terra, no tempo que ele determinou fazer, da maneira que ele tem vontade, e como sabemos pela vontade revelada dele, que virá o reino dele em Cristo, Cristo reinará aqui, pois que venha, que faça exatamente como Deus programou. Só que há um detalhe, é que a expressão na terra, ela é muito abrangente. Que seja, tudo bem. Mas você faz parte da terra. Então, quando você diz, faça a tua vontade, assim, na terra, nos países, nos bilhões de seres humanos, nos governos, na natureza, em tudo que há aqui nesta terra, faça a tua vontade. Ah, mas eu também estou aqui. Um pingo de gente, aqui no meio desses bilhões de habitantes. Pois, Senhor, não esquece aqui desse pinguinho não. Faz a tua vontade. Quando for fazer a tua vontade na terra, faz na minha vida também. Eu sei que tu vais fazer. Quer eu queira, quer eu não queira, quer eu goste, eu não gosto. Mas esse não é um assunto, Senhor. Eu estou dizendo a Ti é que eu creio que a Tua vontade na minha vida é excelente e eu gostaria muito que Tu realmente fizesse. Não vai alterar o que Tu vai fazer, mas eu quero te dizer isto, que eu aspiro pela Tua vontade na minha vida. É muito importante o crente sempre colocar diante de Deus: Senhor, estou nas tuas mãos, faz o que tu quiseres. Talvez você não se lembre de fazer isso muito, exatamente porque a soberania de Deus é tão forte nas Escrituras, e nós cremos isso de uma maneira tão firme, que, bom, isso aqui eu sei que vai assim mesmo, mas diga para ele que gosta da vontade dele na sua vida, mesmo que haja momentos difíceis, como eu acabei de colocar. Nossa vida é uma mistura de momentos bons e maus, alegres e tristes, é uma mistura, e há momentos desagradáveis, sofridos,
Senhor, pois eu gosto é desse jeito. Já experimentou dizer a Deus, você que tem pavor, por exemplo, de dentista, que está na antessala do dentista e vai fazer uma cirurgiazinha ali, um implante desses complicados, dizer, Senhor, eu não queria estar em outro lugar do mundo que não fosse aqui agora. Eu estou morto de medo, todo suado, mas eu não queria estar em outro lugar que não fosse aqui agora, porque esta é a tua vontade na minha vida. Eu acho que é esse tipo de espírito que o Senhor Jesus Cristo quer em nós. Faça-se a tua vontade na terra inteira, inclusive na minha vida, mesmo que seja dolorida e desagradável. Mas não é só na terra, aí ele diz, no céu, Deus domina sobre tudo, no universo inteiro, e você estende então a sua vontade quanto ao desejo de que Deus faça o que Ele quer, você estende ao universo inteiro. Só que céu ainda é mais do que o universo, porque o universo, quando a gente fala universo, pensa na criação visível, mas inclui a invisível, anjos, demônios, soberanias, potestades que nós nem imaginamos como é, nem sabemos como é, mas sabemos que existem milhões e milhões e milhões, miríades e miríades de seres celestiais, seres benignos, seres malignos. Existe toda uma realidade aí. Então, tudo o que existe, acho bonito, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, 1 Crônicas 29 e 12, Davi diz assim, 1 Crônicas 29 e 12, Davi falando, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Tudo que se pode imaginar. Em suma, irmãos, em termos universais, é bom nós sabermos que muito da vontade de Deus já está revelada na Bíblia. A vinda de Cristo, o milênio, novos céus e nova terra. Então, na realidade, quando dizemos assim, Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra. Peraí, minutinho aqui. Que vontade é essa? Não tenho a menor ideia. Tem. Nós temos ideia. Sim. Como essas coisas que eu disse, todas as coisas que estão reveladas são vontade de Deus. Revelada de uma maneira inerrante, nós sabemos exatamente o que está escrito aqui, sabemos, não compreendemos tudo, não entendemos muitas coisas, mas os pilares, o que é básico do que vai acontecer na frente, nós sabemos. Então é maravilhoso nós sabermos disto, que não é uma coisa no escuro, embora as coisas que não estão reveladas estão, vamos dizer, para nós no escuro, nós entregamos igualmente nas mãos dele. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as não reveladas pertencem a Deus. Então, Senhor, para mim tanto faz. Eu gostaria que a tua vontade seja feita aqui quanto ao milênio, quanto a coisas que eu não entendo, quanto ao arrebatamento, que uns dizem que vai ser numa época tal, os outros dizem que vai ser numa outra época, e o reino de Cristo. Olha, Senhor, faz a tua vontade, Senhor Deus. As que eu entendo e as que eu não entendo, eu gostaria muito. Então, em termos universais, é bom sabermos que muito nós já sabemos o que está revelado e podemos confiar que vai ser tudo muito maravilhoso. E em termos pessoais, é tão bom. Nós temos um Deus em que podemos relaxar totalmente e dizer, Senhor, faz o que tu bem entenderes comigo. Há um exemplo belíssimo nas Escrituras, há vários, mas eu quero citar um de Maria. Quando recebeu a revelação do anjo, ela entendeu muito pouco do que foi dito. A dimensão do que foi revelado a ela era grande demais para que ela pudesse compreender. A própria Bíblia diz que ao longo
da vida de Cristo, que ele ia crescendo e tudo, ela ia refletindo, olhava, guardava as coisas no coração dela. Algumas coisas ela entendeu, outras coisas ela não entendeu, porque ela mesmo entrou em algum choque com o Senhor, com o próprio Filho dela, Senhor Jesus Cristo, aqui achando que devia ser assim, e ele não via daquela forma. Ela não entendeu tudo, nem poderia compreender. Mas veja como ela reagiu em Lucas 1:38. E esse deveria ser um resumo para nós, da nossa atitude diante da vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Lucas 1:38. Então, disse Maria, depois das revelações todas, né? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se retirou dela. É muito bonito. A atitude, entendendo muito ou pouco, não importa. Eu estou aqui, disponível, pronta, para que a tua vontade seja feita. E é tão bom saber que ninguém, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem filho, nem amigo, nem ninguém vai fazer melhor por você do que Deus. Sempre fez, sempre faz e sempre fará, finalmente, no céu, quando estivermos com Ele lá. E na prática isso deve aliviar muito as nossas tensões, nossas angústias, nossas ansiedades, num mundo tão complicado, violento, numa vida sofrida. Nós sabemos que há um Pai Celeste que realiza a vontade dele nas nossas vidas. E nós expressarmos para ele o prazer que nós temos nessa vontade dele. E, ao mesmo tempo, faça a sua parte para que a vontade de Deus seja feita. Parece estranho esse final, mas curiosamente, alguns autores, Calvino inclusive, acha que a ênfase dessa frase do Senhor Jesus Cristo não é para Deus fazer a vontade dele, não. É para que os homens obedeçam a Deus e façam a vontade de Deus revelada nas Escrituras, ou seja, sejam obedientes a Deus. Não concordo. Eu acho que essa expressão aqui é exatamente como a de Maria. Faça-se comigo o que tu quiseres. Ela não disse, faça com que eu seja obediente a ti. Não, faz comigo o que eu quiser, o que tu quiseres fazer. Agora, eu estou pronta. Então, esse casamento, aí sim, o casamento da sua vontade, do seu desejo que Deus faça o que quiser na sua vida, mas a sua disposição de dizer, e o que compete a mim como um ser racional, como um filho de Deus em Cristo, que tem mandamentos para cumprir, que sei coisas erradas para não fazer, e sei coisas certas para fazer. Então me ajuda, Senhor, aqui, o que depender da minha fragilidade, da minha fraqueza, que eu, contribua para que essa tua vontade na minha vida, ou na terra mesmo, seja feita. Esses dois elementos, eu acho que fecham bem, embora eu dou mais ênfase à primeira parte, que é o desejo de que Deus faça na terra, no céu e na sua vida o que Ele bem entender. Mas não esqueçamos este outro aspecto, de que você tem algo a ver com isto. É muito misterioso para nós. Como é que se combinam a vontade soberana de Deus, a vontade permissiva de Deus, a sua atitude em estar dentro da vontade dEle, ou não estar na vontade dEle, mas não está naquele sentido, mas no sentido mais de permissão está. É muito complicado para nós. Por um lado é simples, faça
o que Deus quer que você sabe, faça o que você sabe que Deus quer de você pelas Escrituras. E almeje intensamente que Deus faça com você o que Ele bem entender. Vá por esses dois caminhos, que são excelentes. E a Bíblia nos traça o tempo todo esses dois caminhos paralelos que dificilmente a gente consegue juntar. Deseje que Deus continue sendo soberano na sua vida, no mundo, no céu, em todo lugar. E ao mesmo tempo, trate de fazer a vontade de Deus nesta terra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta frase do Senhor Jesus Cristo, que eu já tenho dito algumas vezes. São todas elas, essas frases desta oração que Ele nos ensinou, são condensadas, são muito fortes, concentradas, e nos ajuda a destrinchar, a pormenorizar, a explicar um pouco mais. Como tu vês, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, quanto à ênfase que devemos dar em alguns aspectos desta oração. Mas quanto a esta aqui, de pedir a Deus que a vontade dEle seja feita nesta terra, ou expressar o desejo, Senhor, é um prazer muito grande nós podermos confiar 100% ao dizer esta frase: faça-se a tua vontade na terra, no céu e na minha própria vida. E me ajuda, Senhor, a cumprir a tua vontade, que eu sei qual é em termos de comportamento de um cristão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a andar por estes caminhos, mesmo que não entendamos todos os meandros destas coisas, porque pertencem a Ti, mas sabemos perfeitamente como devemos agir. Dá-nos poder e vontade para tal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.